E aí, pessoal, como é que vocês estão? Eu tô bem, tô ótimo, maravilhoso e por isso que eu tô aqui hoje gravando para vocês mais uma resolução que está no seu edital para PRF. Antes de começarmos a resolução de hoje, nós temos dois pedidos. Primeiro, que vocês me sigam lá no Instagram, @professorbrunoeleitoral. E o segundo pedido é que vocês também adquiram o nosso curso de questões comentadas e inéditas sobre a legislação de trânsito para a PRF, envolvendo Código de Trânsito e as resoluções do CONTRAN. O curso ele está disponível lá no nosso site eleitoralcombruno.com.br. Tá certo? Pessoal, a resolução de hoje é a 432 de 2013 e ela está em vigor, ela não foi alterada e ela é muito importante porque ela vai dispor sobre procedimentos a serem adotados pelas autoridades de trânsito no que tange a fiscalização, olha só, a fiscalização do consumo de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, né, com base na aplicação de vários dispositivos aqui do Código de Trânsito. Então, o tema de hoje é fiscalização do consumo de álcool ou outra substância psicoativa. O artigo 1º, então, vai falar o seguinte, olha, essa resolução ela objetiva definir procedimentos que deverão ser adotados pelas autoridades de trânsito e os seus agentes de fiscalização no que tange esse consumo de álcool ou de outra substância psicoativa, tá bom? Então, nós vamos observar aqui hoje procedimentos. O artigo 2º prevê que a fiscalização do consumo pelos condutores de veículos automotores, de bebidas alcoólicas e de outras substâncias que determinem dependência, deve ser procedimento operacional rotineiro. Então, não é algo que tem que ser de forma esporádica. Não, tem que fazer parte da rotina dessas autoridades, desses órgãos de trânsito, tá? Porque a gente sabe do risco que é dirigir alcoolizado. Né? É um risco para a pessoa que está dirigindo, é um risco para a via, é um risco para os pedestres, é um risco para quem está conduzindo seus veículos. Né? Bom, a confirmação da alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, ela ocorrerá pelo menos um dos seguintes procedimentos. Então, isso aqui é importante. Pelo menos um dos seguintes procedimentos. Não precisa ser todos os procedimentos a serem observados. Se houver a confirmação de pelo menos um, tá ok. Eu tenho a confirmação da alteração. Quais são? Exame de sangue, exames realizados por laboratórios especializados, teste em aparelho destinado à medição do teor alcoólico no ar alveolar, o etilômetro, quando você sopra, né? Verificação dos sinais que indiquem alteração da capacidade psicomotora do condutor. Olha que legal, isso aqui é interessante, né? É claro que vão ser observados alguns procedimentos, mas a própria verificação dos sinais, e somente ela, por exemplo, ela pode ser capaz de confirmar essa alteração psicomotora, tá? Além disso, também poderão ser utilizados prova testemunhal, né? Pessoas que estavam na via e viram o que aconteceu, imagem, vídeo ou qualquer outro meio de prova em direito admitido, tá? Além desses que foram citados. Nos procedimentos de fiscalização, deve-se priorizar a utilização do teste com o etilômetro. Deve-se priorizar. É prioritário, mas não significa, como eu falei para vocês, que outras formas deixam de ser possíveis de confirmação. Mas nos procedimentos de fiscalização, prioriza-se a utilização do teste com o etilômetro. Se o condutor apresentar sinais de alteração da capacidade psicomotora ou haja comprovação dessa situação por meio do teste de etilômetro e houver encaminhamento do condutor para a realização do exame de sangue ou exame clínico, não será necessário aguardar o resultado desses exames
para fins de autuação administrativa. Quando, então, não vai ser necessário aguardar o resultado dos exames? Quando o condutor lhe apresentar sinais de alteração da capacidade psicomotora. Ou haja também comprovação dessa situação por meio do teste de etilômetro. Artigo 4º. O etilômetro ele tem que atender a alguns requisitos. Não pode ser qualquer etilômetro. Quais são os requisitos que precisam ser observados? O primeiro requisito, pessoal, é o seguinte: ter o seu modelo aprovado pelo Inmetro, né, que é o Instituto Nacional de Metrologia. Então tem que estar aprovado pelo Inmetro. Ser aprovado também na verificação metrológica inicial, eventual, em serviço e anual, que é realizado, né, pelo Inmetro ou por órgão da Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade. Do resultado do etilômetro deverá ser descontada a margem de tolerância, que será o erro máximo admissível. Conforme a legislação metrológica, você pode verificar esses valores de referência no anexo 1 desta resolução, tá? Mas eu não trouxe isso daqui para nós porque não tem muito objetivo nesse momento, tá certo? Os sinais de alteração da capacidade psicomotora, eles poderão ser verificados. Vejam, exame clínico com laudo conclusivo e firmado por médico perito, ou constatação pelo agente da autoridade de trânsito dos sinais de alteração da capacidade psicomotora que estão no anexo 2 desta resolução, que são os sinais que são constatados, que são averiguados. Para a confirmação da alteração dessa capacidade psicomotora, o agente ele tem que considerar não somente um sinal. Vamos colocar isso aqui com marca-texto. Então, não vai ser considerado somente um sinal, mas um conjunto de sinais que comprovem a situação do condutor, tá? Os sinais de alteração da capacidade psicomotora deverão ser descritos no auto da infração ou em termo específico que contenha as informações mínimas indicadas no anexo 2. Então, eu sugiro que você dê uma olhadinha com atenção no anexo 1 e no anexo 2. Infração administrativa. Lá no artigo 165 do Código de Trânsito, eu vou me dirigir a ele só para eu poder me sintonizar no tempo. Diz que dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa pode causar como medida administrativa o recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo. Essa infração ela será caracterizada por exame de sangue que apresente qualquer concentração de álcool por litro de sangue, tá? Teste de etilômetro com medição realizada igual ou superior a 0,05 miligramas de álcool por litro de ar alveolar. Aí, claro, vai descontar os valores, os erros máximos admitidos, né? Então, vamos grifar isso daqui, ó. Medição igual ou superior a 0,05, aqui é a infração administrativa que eu li para vocês. Sinais de alteração da capacidade psicomotora, que nós já falamos. Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas desse artigo 165 ao condutor que recusar a se submeter a qualquer um dos procedimentos. Tá? Então, não quero fazer. Você não estará isento dessa medida administrativa que nós falamos. Recolhimento do documento, retenção do veículo, sem prejuízo da incidência do crime do artigo 306, caso o condutor apresente os sinais de alteração da capacidade. O que é o 306, professor? Vou lá para vocês, olha só. 306 fala: conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa. Tá bom? Artigo 7º fala agora do crime. Então, o artigo 306, como eu falei para vocês, né, que traz essa conduta criminosa, esse crime ele vai ser caracterizado por qualquer um dos procedimentos abaixo. Exame de sangue que apresente resultado igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue. Não se esqueça, medida administrativa, teste de etilômetro igual ou superior a 0,05 miligrama. Crime,
Exame de sangue, diferente. Teste de etilômetro, tem um parâmetro, exame de sangue outro. Exame de sangue com resultado igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue. O teste de etilômetro agora mudou, não é mais 0,05 que é a medida administrativa. É igual ou superior a 0,34 miligramas de álcool por litro de ar alveolar expirado. Exames realizados também por laboratórios especializados, sinais de alteração também da capacidade psicomotora. A ocorrência do crime não elide, não impede, não obsta a aplicação do artigo 165, que traz as medidas administrativas. Configurado o crime, o condutor e testemunhas, se houver, vão ser encaminhados à polícia judiciária, devendo ser acompanhados dos elementos probatórios. Vai ser encaminhado para a polícia. Polícia, autoridade máxima, né, para averiguação. Auto de infração. Além das exigências que estão previstas na regulamentação, o auto de infração lavrado em decorrência da infração deverá conter, no caso de encaminhamento do condutor para exame de sangue, exame clínico ou exame em laboratório, a referência a esse procedimento que vai ser adotado. No caso do artigo 5º, que é a alteração da capacidade psicomotora, os sinais de alteração da capacidade, né, ou a referência do preenchimento do termo específico. No caso de teste de etilômetro, a marca, o modelo, número de série do aparelho, número do teste, medição realizada, valor considerado, limite regulamentado. Conforme o caso, a identificação da ou das testemunhas, se houver fotos, vídeos ou outro meio de prova complementar, se houve recusa do condutor, entre outras informações. Os documentos gerados e o resultado dos exames deverão ser anexados ao auto de infração. No caso do teste de etilômetro para preenchimento do campo valor considerado, lembra que eu falei para vocês que sempre nós temos que observar as margens de erro que estão no anexo primeiro? Então vão ser também considerados no preenchimento do auto de infração. O veículo ele será retido até a apresentação do condutor habilitado como medida administrativa, que também será submetida à fiscalização. Caso não se apresente condutor habilitado ou o agente verifique que ele não está em condições de dirigir, ou seja, essa outra pessoa, o veículo será recolhido ao depósito do órgão ou entidade responsável pela fiscalização mediante recibo. Tá bom? O documento de habilitação será recolhido pelo agente mediante recibo e ficará sob custódia do órgão ou entidade de trânsito responsável pela autuação até que o condutor comprove que não está com a capacidade psicomotora alterada nos termos desta resolução. Caso o condutor não compareça ao órgão ou entidade de trânsito no prazo de 5 dias contados da autuação, na verdade da data do cometimento da infração, o documento será encaminhado ao órgão executivo de trânsito responsável pelo seu registro, onde o condutor deverá buscar o seu documento. Essa informação que nós comentamos deverá constar também no recibo de recebimento do documento de habilitação. Tá? Para finalizar, no artigo 11, é obrigatória a realização do exame de alcoolemia para as vítimas fatais de acidentes de trânsito. Guardem esse artigo 11, obrigatório para as vítimas fatais. Agora o 12, o 13 e o 14 é meramente falando sobre a questão da vigência desta resolução, o que ela revogou, quando ela entrou em vigor, nada importante para a sua prova. Tá bom? Falamos então de mais uma resolução, espero que vocês tenham gostado e desejo a todos bons estudos e até o próximo vídeo. Não se esqueça, dê o seu joinha e se inscreva no canal. Tchau, tchau! Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você.